O silêncio era ensurdecedor naquela suíte presidencial do Hotel Mancini. Alice Silva permanecia imóvel diante da porta entreaberta, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todo o luxuoso corredor do 15º andar poderia ouvir. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava a pilha de toalhas brancas e macias, cada uma custando mais do que ela ganhava em uma semana no interior. Do outro lado da porta, podia ouvir o barulho da água escorrendo do chuveiro, seguido por passos descalços no mármore frio. Era agora ou nunca. Se ela não entrasse naquele momento para fazer sua entrega, teria que voltar mais tarde e arriscar encontrar o hóspede acordado. Uma perspectiva ainda mais aterrorizante para uma jovem de 19 anos que jamais havia pisado em um lugar tão imponente. Alice respirou fundo, ajeitou o uniforme cinza que a tia Geralda havia conseguido emprestado, 2 numerações maior que o seu tamanho, e bateu delicadamente na porta. O barulho da água cessou abruptamente. "Entre", disse uma voz masculina, grave e confiante. Ela girou a maçaneta dourada, sentindo o peso da porta pesada se abrir suavemente. O que Alice viu a seguir fez seu mundo parar por alguns segundos eternos. Um homem jovem, provavelmente da sua idade, emergiu do banheiro de mármore, envolto apenas em um roupão de seda azul marinho. Seus cabelos castanhos escuros ainda gotejavam água, e havia uma segurança em seus movimentos que Alice jamais havia visto antes. Os olhos dele, de um verde intenso como as matas que rodeavam sua cidade natal, fixaram-se nela com uma curiosidade quase felina. Mas não foi apenas a aparência dele que a deixou sem palavras. Foi a forma como ele a observava, como se ela fosse uma obra de arte rara que havia acabado de descobrir em um museu. Havia algo naquele olhar que fazia Alice se sentir completamente transparente, como se ele pudesse ver através de todas as suas inseguranças e medos. "Você deve ser Alice", disse ele, um sorriso brincando nos cantos dos lábios. "Estava esperando por você." Alice piscou várias vezes, confusa. Como ele sabia seu nome? Ela tinha certeza de que nunca o havia visto antes. Um rosto como aquele seria impossível de esquecer. Tentou encontrar palavras, mas elas pareciam ter se perdido em algum lugar entre o choque e a admiração. Eu trouxe as toalhas", conseguiu murmurar finalmente, erguendo a pilha como se fosse um escudo protetor. Gael Mancini, embora Alice ainda não soubesse quem ele era, se aproximou com passos lentos e calculados. Havia algo quase predatório em sua elegância, como um felino que encontrou uma presa interessante, mas seus olhos mostravam diversão, não malícia. "Toalhas", repetiu ele, saboreando a palavra como se fosse algo completamente novo. Que dedicação impressionante! Chegou bem na hora certa. Naquele momento, a porta se abriu atrás de Alice e um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, entrou sem cerimônia. Era Ricardo, o gerente do andar executivo, conhecido por sua língua afiada e humor duvidoso. "Senhor Mancini", disse Ricardo com um sorriso oleoso. "Vejo que sua acompanhante chegou. E que pontualidade! Raramente vemos profissionais tão jovens e dedicadas." Alice sentiu o sangue drenar de seu rosto. Profissionais? Acompanhante? O que aquele homem estava insinuando? "Desculpe", disse ela rapidamente, virando-se para Ricardo, "mas acho que há um mal-entendido. Eu sou Alice Silva, sobrinha da dona Geralda, da limpeza. Vim apenas entregar as toalhas para a suíte." Ricardo riu de uma forma que fez a pele de Alice se arrepiar. "Ah, claro, querida. Entregar toalhas. Que criatividade. O Sr. Mancini sempre aprecia originalidade em suas companhias." Gael observava a cena com crescente interesse. Havia algo genuinamente perturbador na indignação de Alice, uma pureza que ele raramente encontrava em seu mundo de aparências e transações.
Ela não estava fingindo. Estava realmente chocada e ofendida. Ricardo, disse Gael suavemente, mas havia uma firmeza em sua voz que fez o gerente se endireitar imediatamente. Deixe-nos sozinhos. Claro, senhor. Se precisar de alguma coisa, vá, repetiu Gael, e Ricardo saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Alice permaneceu parada no meio da suíte opulenta, ainda segurando as toalhas como se fossem sua única conexão com a realidade. As paredes eram cobertas com papel de parede em tons dourados. Havia lustres de cristal pendendo do teto e as janelas ofereciam uma vista espetacular da cidade de São Paulo. Era um mundo completamente diferente do pequeno apartamento de 2 quartos onde ela havia crescido. Sente-se, disse Gael gentilmente, indicando uma poltrona de couro creme. Por favor, eu preciso ir. Alice respondeu rapidamente. As toalhas estão aqui, eu já fiz meu trabalho. Espere. Gael se aproximou mais um passo, e Alice pôde sentir o perfume dele, algo caro e masculino que fazia sua cabeça girar. Você realmente é sobrinha da dona Geralda? Sim, sou. Alice ergueu o queixo desafiadoramente. Ela conseguiu este trabalho temporário para mim durante as férias da universidade. Eu estudo pedagogia na cidade onde moro, no interior, e vim para São Paulo ajudá-la por algumas semanas. Havia algo na honestidade brutal de Alice que fascinava Gael. Em seu mundo, todos tinham segundas intenções, todos queriam algo dele, mas aquela jovem parecia genuinamente alheia a quem ele era, ao seu poder, à sua fortuna. Ela estava ali simplesmente para entregar toalhas. Desculpe pela confusão, disse ele finalmente. Ricardo tem uma imaginação muito ativa. Alice assentiu rigidamente, ainda visivelmente desconfortável. Ela colocou as toalhas sobre a mesa de centro de vidro e se dirigiu à porta. Alice, chamou Gael, e algo em sua voz a fez parar. Quantos anos você tem? 19, respondeu ela, virando-se lentamente. E o que você quer da vida? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém jamais havia lhe perguntado isso de uma forma tão direta, tão interessada. Alice ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. Quero ser professora, disse ela finalmente. Quero voltar para minha cidade e ensinar crianças, ajudar a fazer diferença na vida delas. Gael sorriu, um sorriso genuíno desta vez, não aquele sorriso calculado que ele usava em reuniões de negócios ou eventos sociais. É um sonho bonito, disse ele. Nobre. E você? Alice se surpreendeu fazendo a pergunta. O que você quer da vida? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado o que ele queria, ao invés de presumir que ele já tinha tudo? Gael ficou em silêncio por um longo momento, observando os olhos castanhos claros de Alice, tão sinceros e curiosos. Honestamente, disse ele, não sei mais. Havia uma vulnerabilidade em sua admissão que fez algo se mover no peito de Alice. Por um momento, ele não parecia o hóspede rico e confiante de uma suíte presidencial. Parecia apenas um jovem perdido, como ela tantas vezes se sentia. Todo mundo deveria saber o que quer, disse Alice suavemente. Senão, como sabemos para onde estamos indo? Talvez alguns de nós estejam apenas tentando fugir de onde estamos, respondeu Gael. Eles ficaram em silêncio por um momento, dois estranhos compartilhando uma intimidade inesperada no meio daquela suíte luxuosa. Alice sentiu algo se agitando em seu estômago, uma sensação que ela não conseguia identificar completamente. Eu realmente preciso ir, disse ela finalmente, quebrando o feitiço. Tia Geralda deve estar me procurando. Claro, disse Gael, mas havia uma relutância em sua voz. Obrigado pelas toalhas. Alice assentiu e se dirigiu à porta novamente. Mas quando sua mão tocou a maçaneta, ela ouviu a voz dele mais uma vez. Alice! Ela se virou. Você vai estar trabalhando aqui pelos próximos dias? Algumas semanas, respondeu ela. Bem, disse Gael,
e havia algo travesso em seu sorriso agora. Tenho certeza de que vou precisar de mais toalhas em breve. Alice sentiu suas bochechas corarem e saiu rapidamente da suíte, fechando a porta atrás de si. No corredor, ela encostou-se na parede por um momento, tentando acalmar os batimentos de seu coração. O que acabara de acontecer? Por que aquele estranho a havia afetado tanto? E por que ela não conseguia parar de pensar nos olhos verdes dele e na forma como ele havia perguntado o que ela queria da vida? Como se realmente se importasse com a resposta. Alice não sabia, mas sua vida havia acabado de tomar uma direção completamente nova. E no andar de baixo, no escritório administrativo do hotel, Geralda Silva esperava ansiosamente pelo retorno de sua sobrinha, sem imaginar que a jovem acabara de conhecer o herdeiro de um dos maiores impérios hoteleiros do Brasil. Enquanto isso, na suíte presidencial, Gael Mancini permanecia parado no meio da sala, ainda processando o encontro mais intrigante que havia tido em anos. Havia algo em Alice Silva, sua honestidade, sua pureza, sua completa falta de pretensão, que havia despertado algo nele que pensava estar morto há muito tempo. Pela primeira vez em meses, Gael se sentiu verdadeiramente interessado em conhecer alguém. E pela primeira vez em sua vida, era alguém que não tinha absolutamente nada a ganhar com ele. Ele se dirigiu à janela e olhou para a cidade lá embaixo, milhões de luzes piscando na escuridão. Em algum lugar lá fora, Alice Silva estava voltando para sua realidade simples, provavelmente pensando que nunca mais o veria. Ela estava errada. O sorriso que brincou nos lábios de Gael enquanto ele observava a cidade era diferente de qualquer outro. Pela primeira vez em anos, ele havia encontrado algo, alguém, que valia a pena perseguir. E Gael Mancini sempre conseguia o que queria. Mas desta vez, ele teria que ser mais cuidadoso. Alice não era como as outras mulheres em sua vida. Ela era real, genuína, e se ele não tivesse cuidado, poderia assustá-la e perdê-la para sempre. Não, desta vez ele jogaria de forma diferente. Desta vez seria paciente, mas determinado, muito determinado. 3 horas depois do encontro que mudaria sua vida para sempre, Alice Silva caminhava pelos corredores de serviço do Hotel Mancini, carregando um carrinho de limpeza que parecia ter vida própria. As rodas rangiam contra o piso de mármore, ecoando pelos corredores vazios como um lembrete constante de que ela não pertencia àquele mundo. Geralda Silva, uma mulher de 52 anos, com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que já viram de tudo, observava a sobrinha com preocupação. Havia algo diferente em Alice desde que ela havia voltado da suíte presidencial. A menina parecia estar em outro planeta. Alice, querida, disse Geralda enquanto dobrava toalhas com movimentos precisos e eficientes. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Alice parou de organizar os produtos de limpeza e olhou para a tia. Como poderia explicar que não havia visto um fantasma, mas sim o homem mais intrigante que já conhecera? Como poderia descrever aqueles olhos verdes que pareciam enxergar diretamente em sua alma? Estou bem, tia. Só cansada, eu acho. Geralda não se convenceu. Conhecia Alice desde que ela era uma criança pequena, sempre sonhadora, sempre acreditando que o mundo era melhor do que realmente era. Era exatamente essa pureza que a preocupava naquele ambiente. Escute bem, minha filha, disse Geralda, parando seu trabalho e fixando os olhos escuros na sobrinha. Este hotel, as pessoas aqui, elas não são como nós. Elas vivem em um mundo diferente, com regras diferentes. Você entende o que estou dizendo? Alice assentiu, mas sua mente estava longe. Estava pensando na forma como Gael havia perguntado sobre seus sonhos, como se realmente se importasse com a resposta. Estava lembrando da vulnerabilidade que havia visto em seus olhos quando ele admitiu não saber o que queria da vida. O hóspede da suíte presidencial,
Alice disse de repente. Quem é ele? Geralda parou completamente o que estava fazendo. Seus olhos se estreitaram com suspeita. Por que quer saber? Só curiosidade. Alice mentiu, tentando soar casual. Ele parecia diferente. Diferente como? Alice hesitou. Como poderia explicar que havia sentido uma conexão instantânea com um completo estranho? Como poderia dizer que não conseguia parar de pensar nele? Jovem, disse finalmente. A maioria dos hóspedes aqui é mais velha. Geralda suspirou profundamente e se sentou em uma cadeira próxima. Era hora de ter uma conversa séria com a sobrinha. Alice, sente-se aqui. Alice obedeceu, sentindo que algo importante estava para ser dito. O hóspede da suíte presidencial é Gael Mancini, disse Geralda lentamente. Filho de Eduardo Mancini, dono desta rede de hotéis e de meio mundo além disso. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil, Alice, e um dos mais perigosos para moças como você. Alice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mancini, o sobrenome do hotel. Claro que ele era rico. A forma como se movia, como falava, como a observava com aquela confiança natural. Mas filho do dono, herdeiro de um império? Perigoso como? Perguntou Alice, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Esses homens ricos, Alice, eles brincam com pessoas como nós. Somos entretenimento para eles, nada mais. Eles fazem promessas, dizem coisas bonitas e depois nos descartam como se fôssemos lixo. As palavras de Geralda ecoaram na mente de Alice, mas ela se lembrou da sinceridade que havia visto nos olhos de Gael. Havia algo ali que ia além da riqueza e do poder. Havia solidão, vulnerabilidade, humanidade. Talvez nem todos sejam assim, disse Alice suavemente. Oh, minha menina. Geralda balançou a cabeça tristemente. Você é tão inocente, tão pura. É exatamente isso que homens como ele procuram. Pureza para corromper, inocência para destruir. Alice se levantou abruptamente, incomodada com a conversa. Ela não queria acreditar que Gael fosse assim. Não depois do que havia visto em seus olhos. Vou buscar mais toalhas no depósito, disse ela, saindo rapidamente antes que a tia pudesse protestar. Enquanto Alice caminhava pelos corredores do subsolo, sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Gael Mancini, herdeiro, rico, poderoso. Todas essas palavras pareciam se chocar violentamente com a imagem do jovem vulnerável que havia conhecido naquela manhã. Mas então ela se lembrou da forma como Ricardo havia se comportado, das insinuações que havia feito. Será que aquele era realmente o mundo de Gael? Um mundo onde mulheres jovens eram vistas apenas como entretenimento? Alice chegou ao depósito e começou a empilhar toalhas mecanicamente, tentando organizar seus pensamentos. Ela estava sendo ingênua. Estava romantizando um encontro que havia durado apenas alguns minutos. Enquanto isso, vários andares acima, Gael Mancini estava em uma reunião com seu pai no escritório executivo do hotel. Eduardo Mancini era um homem imponente de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam calcular o valor de tudo ao seu redor. O evento de hoje à noite é crucial para nossos negócios com os investidores japoneses, dizia Eduardo, caminhando de um lado para o outro atrás de sua mesa de mogno. Preciso que você esteja presente, apresentável e acompanhado adequadamente. Acompanhado? Gael ergueu uma sobrancelha. Estava sentado em uma poltrona de couro, mas sua postura era tensa, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Marina Carvalho confirmou presença. Ela seria uma acompanhante perfeita para você. Gael suspirou. Marina Carvalho, filha de um magnata do petróleo, era exatamente o tipo de mulher que seu pai aprovaria. Rica, bem conectada e completamente previsível. O oposto de Alice Silva em todos os aspectos. Não,
disse Gael simplesmente. Como assim, não? Não vou com Marina. Não vou com ninguém que você escolher para mim. Eduardo parou de andar e fixou os olhos no filho. Havia uma tensão crescente entre eles há meses, desde que Gael havia começado a questionar mais abertamente as expectativas familiares. Gael, você tem 24 anos. É hora de começar a pensar seriamente sobre seu futuro, sobre o futuro da empresa. Marina seria uma excelente escolha para... Para quê? Para uma esposa troféu que vai sorrir bonito nas fotos e concordar com tudo que eu disser? Para uma parceira adequada ao seu status social? Gael se levantou abruptamente. E se eu não quiser esse status social? E se eu quiser algo real para variar? Real? Eduardo riu com desdém. O que você sabe sobre o mundo real, Gael? Você cresceu em palácios, estudou nas melhores universidades, nunca passou necessidade na vida. Você não tem ideia do que é o mundo real. As palavras de seu pai ecoaram na mente de Gael, mas também o fizeram pensar em Alice. Ela sim conhecia o mundo real. Havia pureza em sua luta, beleza em sua simplicidade. Ela trabalhava duro, tinha sonhos genuínos, sabia exatamente o que queria da vida. Talvez seja hora de eu aprender, disse Gael. Não seja ridículo. Você tem responsabilidades, obrigações, que eu nunca escolhi, que você herdou pelo simples fato de nascer. E é melhor você se acostumar com elas. Gael saiu do escritório sem responder, deixando Eduardo falando sozinho. Ele precisava de ar fresco, precisava de espaço para pensar. Mais do que isso, ele precisava ver Alice novamente. Enquanto caminhava pelos corredores do hotel, Gael refletiu sobre a conversa com seu pai. Toda a sua vida havia sido planejada, cada passo calculado para beneficiar os negócios da família. Ele havia aceito isso por anos, jogado o jogo que dele esperavam. Mas o encontro com Alice havia despertado algo nele, uma fome por autenticidade, por conexão real. Ele sabia que precisava ser cuidadoso. Uma jovem como Alice poderia facilmente se assustar com a intensidade de seus sentimentos, com a complexidade de seu mundo, mas também sabia que não podia simplesmente deixá-la ir. Não depois do que havia sentido naquela manhã. Gael chegou ao elevador de serviço e apertou o botão para o subsolo. Sabia que era arriscado procurar por Alice em seu local de trabalho, mas algo mais forte que a lógica o impulsionava. As portas do elevador se abriram no subsolo e Gael se viu em um mundo completamente diferente do luxuoso andar superior. Os corredores eram mais estreitos, as paredes pintadas de branco simples, o chão de cerâmica comum. Era funcional, prático, sem nenhuma pretensão estética. Ele seguiu os corredores, guiando-se pelos sons de atividade, até encontrar a lavanderia central. Através da porta aberta, viu Alice dobrando toalhas com movimentos mecânicos, o rosto perdido em pensamentos profundos. Havia algo hipnotizante na forma como ela trabalhava, concentrada, cuidadosa, encontrando beleza até mesmo na mais simples das tarefas. Gael ficou observando por alguns momentos, admirando a graciosidade natural de seus movimentos. Então Alice levantou os olhos e o viu parado na porta. O susto em seu rosto foi imediato, seguido por confusão e depois por algo que parecia quase alegria. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, largando as toalhas e se levantando rapidamente. "Procurando por você", disse Gael honestamente. Alice olhou ao redor nervosamente. "Você não deveria estar aqui. Se alguém vir, que diferença faz?" "Toda a diferença do mundo." Alice se aproximou da porta, claramente desconfortável. Você é o filho do dono." Então ela sabia. Gael sentiu uma pontada de decepção. Agora Alice o veria apenas como o herdeiro rico, como todos os outros faziam. "Isso muda alguma coisa?" perguntou ele. Alice o estudou por um longo momento. Havia sinceridade genuína em sua pergunta, como se ele realmente não soubesse a resposta. "Muda tudo", disse ela suavemente.
Somos de mundos diferentes, Gael. Você tem tudo, eu não tenho nada. Você nasceu em palácios, eu cresci em um apartamento de 2 quartos, com mais 4 pessoas. Você nunca teve que se preocupar com dinheiro para o ônibus. Eu conto moedas para comprar comida. As palavras de Alice atingiram Gael como uma bofetada. Não porque fossem cruéis, mas porque eram completamente verdadeiras. Ele realmente não sabia o que era lutar por necessidades básicas. Não sabia o que era se preocupar com o futuro financeiro. Você está certa, disse ele após um longo silêncio. Eu não sei nada sobre o seu mundo, mas gostaria de aprender. Por quê? A pergunta simples o pegou desprevenido. Por que estava ali? Por que não conseguia parar de pensar nela? Por que sentia como se houvesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando? Porque pela primeira vez na minha vida, disse Gael lentamente, conheci alguém que me vê como uma pessoa, não como uma conta bancária. Alguém que fala comigo, não com o meu sobrenome. Alice sentiu seu coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que ecoava sua própria solidão. Ela também se sentia como se houvesse encontrado alguém que realmente havia, que se interessava por seus sonhos e medos. Mas então as palavras de sua tia voltaram à sua mente. Esses homens ricos, eles brincam com pessoas como nós. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Alice, recuando um passo. Alice! Gael se aproximou, mas parou quando viu o medo em seus olhos. Posso te ver depois do trabalho? Apenas para conversar? Não é uma boa ideia. Por que não? Alice o olhou diretamente nos olhos, reunindo toda a sua coragem. Porque eu não sou Marina Carvalho. Não sou filha de magnata, não tenho conexões importantes, não posso oferecer nada que beneficie seus negócios. Sou apenas Alice Silva, estudante de pedagogia, filha de um operário de fábrica e uma costureira. E por mais que eu goste de conversar com você, por mais que sinta o que quer que seja que estou sentindo, eu sei que isso não pode dar certo. A menção de Marina pegou Gael de surpresa. Como Alice sabia sobre ela? Quem falou sobre Marina? Não importa, o ponto é que você tem uma vida, eu tenho outra, e elas nunca vão se encaixar. Alice passou por ele e saiu da lavanderia, deixando Gael sozinho entre as pilhas de toalhas limpas e o cheiro de amaciante. Mas ele não se sentiu derrotado. Se alguma coisa, a honestidade brutal de Alice apenas confirmou o que ele já suspeitava. Ela era diferente de qualquer pessoa que havia conhecido. E Gael Mancini nunca havia recuado diante de um desafio, especialmente quando o desafio valia tanto a pena. O resto daquela tarde passou como um borrão para Alice. Ela tentou se concentrar em suas tarefas, arrumar quartos, trocar roupas de cama, organizar amenidades, mas sua mente continuava voltando para o encontro no subsolo. A forma como Gael havia dito que queria aprender sobre seu mundo, a vulnerabilidade genuína em sua voz quando falou sobre ser visto como pessoa, não como uma conta bancária. Às 6 da tarde, quando seu turno finalmente terminou, Alice estava exausta. Não fisicamente, ela havia crescido acostumada ao trabalho duro, mas emocionalmente. Nunca havia experimentado uma montanha-russa de sentimentos como aquela. Geralda a esperava no vestiário dos funcionários, trocando seu uniforme por roupas simples para ir para casa. Como foi o resto do dia? Perguntou, observando o rosto cansado da sobrinha. Tranquilo, mentiu Alice, tirando seus sapatos confortáveis e massageando os pés doloridos. Alice, disse Geralda suavemente, sentando-se ao lado da sobrinha no banco de madeira. Eu vi você conversando com ele no subsolo hoje. Alice congelou. Claro que alguém havia visto. Em um hotel, sempre havia alguém observando. Tia, eu posso explicar... Não precisa explicar nada, querida. Eu entendo. Geralda pegou as mãos de Alice entre as suas próprias mãos calejadas. Ele é jovem, bonito, rico.
Qualquer garota ficaria impressionada, mas você precisa ser inteligente sobre isso. Não é sobre ele ser rico, disse Alice defensivamente. É sobre a forma como ele me faz sentir, como se eu fosse interessante, importante. E você é interessante e importante. Mas não para ele, não de verdade. Para ele você é novidade. Algo diferente para brincar por algumas semanas, até se cansar. As palavras de Geralda doeram, principalmente porque Alice tinha medo de que fossem verdadeiras. Mas ela se lembrou dos olhos de Gael, da sinceridade que havia visto lá. "E se você estiver errada?" perguntou Alice em voz baixa. "E se eu estiver certa?" Alice não soube responder a isso. Elas saíram do hotel juntas, caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo. O contraste era gritante. Lá dentro tudo era mármore, ouro e cristal. Lá fora era concreto, poluição e pressa. Dois mundos coexistindo, mas nunca realmente se tocando. Alice não sabia que naquele exato momento Gael estava no 20º andar do hotel, olhando pela janela da suíte presidencial e tentando localizá-la nas multidões da rua. Ele havia passado as últimas horas pensando na conversa deles, nas palavras de Alice sobre serem de mundos diferentes. Ela estava certa, claro. Eles eram de mundos diferentes. Mas será que isso realmente importava? Será que o amor, e Gael estava começando a suspeitar que era disso que se tratava, não poderia superar diferenças sociais? O telefone da suíte tocou, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Mancini?" Era a voz eficiente de Carla, sua assistente pessoal. "Tenho mais notícias sobre esta noite." "O que aconteceu?" "Marina Carvalho cancelou. Algo sobre uma emergência familiar. Ela não poderá acompanhá-lo ao evento." Gael sentiu uma pontada de alívio, seguida imediatamente por uma ideia maluca. Uma ideia tão absurda que poderia funcionar. "Carla", disse ele lentamente, "preciso que você faça algo para mim, mas precisa ser discreto." "Claro, senhor." "Preciso de informações sobre Alice Silva, sobrinha da funcionária Geralda Silva. Onde ela mora, como posso contatá-la?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor, posso perguntar por quê?" "Você pode, mas eu não vou responder." Uma hora depois, Gael estava parado na frente de um prédio modesto no centro da cidade, olhando para um papel com um endereço rabiscado. O contraste com seu mundo não poderia ser maior. Não havia porteiro, não havia mármore, não havia lustres. Apenas um prédio de apartamentos simples, onde pessoas trabalhadoras viviam suas vidas honestas. Ele subiu 3 lances de escada, até chegar ao apartamento 3B e bateu na porta, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação que não experimentava há anos. Alice abriu a porta ainda vestindo as roupas simples que havia usado para voltar do trabalho. O choque em seu rosto foi imediato. "Gael? Como você... O que você está fazendo aqui?" "Preciso falar com você", disse ele. "Por favor." Alice olhou por cima do ombro para dentro do apartamento. Podia ouvir a televisão ligada e as vozes de Geralda e dos outros parentes que dividiam aquele espaço pequeno. "Não posso deixar você entrar", disse ela em voz baixa. "Minha família..." "Então venha comigo, apenas por algumas horas." "Gael, eu já disse que..." "Por favor", ele a interrompeu. "Uma conversa. É tudo o que peço." Alice hesitou. Havia algo em seu tom, uma urgência que ela não havia percebido antes. Contra seu melhor julgamento, ela assentiu. "Deixe-me pegar uma jaqueta." 5 minutos depois, eles estavam caminhando pelas ruas da cidade. Gael havia sugerido que fossem de carro, mas Alice insistiu em caminhar. Ela queria tempo para pensar, para processar o que estava acontecendo. "Como você descobriu onde moro?" perguntou ela. "Tenho meus recursos", disse Gael, e depois, vendo a expressão desconfortável de Alice. "Desculpe, sei que isso deve parecer invasivo."
Parece. Eles caminharam em silêncio por alguns quarteirões, até chegarem a uma pequena praça com bancos sob árvores antigas. Era um oásis de calma no meio do caos urbano. Sente-se comigo, disse Gael, indicando um banco. Por favor. Alice se sentou, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Gael a observou no crepúsculo, notando como a luz suave realçava a delicadeza de suas feições. Preciso te contar sobre minha vida, disse ele finalmente. Eu já sei sobre sua vida. Você é rico, poderoso, tem tudo. Você acha que tem tudo é a mesma coisa que ter tudo? A pergunta fez Alice parar e realmente olhar para ele. Havia uma melancolia em seus olhos que ela não havia notado antes. Eu cresci em mansões, continuou Gael, mas nunca tive um lar. Estudei nas melhores escolas, mas nunca tive amigos de verdade. Todos queriam algo de mim, meu dinheiro, minha influência, minhas conexões, até as namoradas que tive. Eu sempre soube que não era por mim, mas pelo que eu representava. Alice sentiu seu coração se apertar. Havia uma solidão profunda em suas palavras que ecoava sua própria experiência de se sentir deslocada, diferente. Você pode ter qualquer pessoa que quiser, disse ela suavemente. Posso ter qualquer pessoa que queira meu dinheiro, corrigiu Gael. É diferente. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as pessoas passarem pela praça. Famílias voltando do trabalho, casais de mãos dadas, crianças brincando, vida real, simples, honesta. Por que está me contando isso? Perguntou Alice. Porque hoje à noite há um evento no hotel. Uma gala beneficente importante para os negócios da minha família. Eu deveria ir com Marina Carvalho, a filha de um magnata do petróleo que meu pai escolheu para mim. Alice sentiu uma pontada de ciúme que tentou esconder. E você vai com ela? Ela cancelou, disse Gael, virando-se para olhar diretamente nos olhos de Alice. E eu quero que você vá comigo. Alice piscou várias vezes, tendo certeza de que havia ouvido errado. O quê? Eu quero que você seja minha acompanhante esta noite. Gael, você enlouqueceu? Eu não tenho roupas adequadas, não sei como me comportar em eventos assim. Eu cuido de tudo isso, disse Gael rapidamente. Roupas, sapatos, tudo. Só preciso que você aceite ir comigo. Alice se levantou do banco abruptamente. Você não entende. Eu não posso fingir ser algo que não sou. Não posso fingir que pertenço ao seu mundo. Eu não quero que você finja nada, disse Gael, levantando-se também. Quero que você seja exatamente quem é. É isso que me atrai em você, Alice, sua autenticidade. As pessoas vão saber que eu não pertenço àquele lugar. Vão me julgar, vão rir de mim. E se rirem? E daí? Você vai deixar o medo do que outros pensam impedir você de viver? As palavras de Gael atingiram Alice profundamente. Ela havia passado a vida toda se preocupando com o que outros pensavam, sempre tentando se encaixar, sempre se sentindo inadequada. E depois, perguntou ela, o que acontece depois desta noite? Você volta para seu mundo e eu volto para o meu? Gael se aproximou um passo. Não sei, disse honestamente. Não sei o que vai acontecer depois. Mas sei que quero descobrir, e sei que não quero passar esta noite fingindo estar interessado em conversas sobre negócios e política enquanto penso em você. Alice sentiu seu coração batendo forte no peito. Havia algo intensamente romântico em suas palavras, mas também aterrorizante. Ela estava se apaixonando por ele. Podia sentir isso acontecendo, mas não sabia se podia confiar nesse sentimento. Gael, Uma noite, ele a interrompeu suavemente. Me dê uma noite. Se no final você decidir que isso tudo é loucura, eu respeito sua decisão e não a incomodo mais. Alice o olhou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia desespero.
como se ela fosse sua última esperança de encontrar algo real em um mundo de faz de conta. Se eu aceitar, disse ela lentamente, tem que ser nos meus termos. Nada de fingir ser alguém que não sou. Nada de mentir sobre quem eu sou ou de onde venho. Não quereria de outra forma. E se eu me sentir desconfortável, se quiser ir embora, você me leva para casa, sem perguntas. Prometo. Alice respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Sabia que estava arriscando seu coração, sua paz de espírito, talvez até sua dignidade. Mas também sabia que se não aceitasse, se deixasse o medo vencer, ela se arrependeria pelo resto da vida. Está bem, disse ela finalmente. Eu vou. O sorriso que iluminou o rosto de Gael foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Ele queria abraçá-la, beijá-la, girar com ela no meio da praça, mas sabia que era cedo demais, que precisava ser paciente. Obrigado, disse ele simplesmente. Não me agradeça ainda, disse Alice com um sorriso nervoso. Você ainda não me viu tentando usar sapato de salto alto. Gael riu, uma risada genuína, feliz, que fez o coração de Alice pular no peito. Vamos resolver isso, disse ele. Conheço alguém que pode ajudar. 2 horas depois, Alice estava parada na frente do espelho de um dos salões de beleza mais exclusivos de São Paulo, não reconhecendo a própria imagem. O vestido que Gael havia escolhido era de um azul profundo que realçava seus olhos, o corte elegante, mas não exagerado. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. A maquiagem era suave, natural, realçando sua beleza sem mascará-la. Você está linda, disse Gael atrás dela, e Alice viu pelo espelho que ele havia trocado o terno casual por um smoking impecável. Eu me sinto como se estivesse fantasiada, confessou Alice. Você parece uma princesa, disse ele. E havia algo em sua voz que fez Alice acreditar que ele realmente pensava isso. E se eu tropeçar? E se disser algo errado? E se... Gael se aproximou e colocou as mãos suavemente nos ombros dela. Lembra do que eu disse mais cedo? Se você tropeçar, eu te seguro. Alice olhou nos olhos verdes dele através do espelho e sentiu uma calma estranha se espalhando por seu corpo. Por mais assustador que fosse, ela confiava nele. Confiava que ele não a deixaria passar vergonha, que não a usaria como entretenimento. Pronta? Perguntou Gael. Alice respirou fundo e assentiu. Pronta. Eles saíram do salão juntos e Alice se surpreendeu ao ver uma limusine esperando na calçada. Sério? Disse ela. Esta noite você é uma princesa, disse Gael com um sorriso travesso. Princesas merecem carruagens. Enquanto a limusine deslizava pelas ruas da cidade em direção ao hotel, Alice olhava pela janela e pensava em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas um dia. Pela manhã, ela era apenas Alice Silva, a sobrinha da camareira. Agora, estava vestida como uma dama da sociedade, a caminho de um evento elegante no braço de um dos homens mais ricos do Brasil. Era como um conto de fadas. E Alice não podia deixar de se perguntar se, como na maioria dos contos de fadas, a magia desapareceria à meia-noite. Mas, por enquanto, ela decidiu simplesmente aproveitar o momento. Por uma noite, ela seria corajosa. Por uma noite, ela viveria um sonho. Por uma noite, ela se permitiria acreditar que contos de fadas podiam se tornar realidade. A limusine parou em frente ao Hotel Mancini e Alice sentiu seu estômago dar uma cambalhota completa. O prédio, que ela conhecia tão bem pelos corredores de serviço e elevadores de funcionários, parecia completamente diferente da entrada principal. Luzes douradas iluminavam a fachada. Um tapete vermelho se estendia da calçada até as portas de vidro, e fotógrafos aguardavam a chegada dos convidados ilustres. Segundo pensamentos,
Perguntou Gael suavemente, notando a tensão em seu rosto. Alice respirou fundo. Muitos. Mas vamos em frente. O motorista abriu a porta e Gael saiu primeiro, estendendo a mão para ajudar Alice. O momento em que ela colocou os pés no tapete vermelho, os flashes das câmeras começaram a disparar. Alice instintivamente quis se esconder, mas sentiu a mão forte de Gael na sua, transmitindo segurança. Quem é ela? Ouviu alguém sussurrar. Nunca a vi antes, respondeu outra voz. Ela é linda, comentou uma terceira pessoa. Gael caminhou ao lado de Alice com a confiança de alguém acostumado aos holofotes, mas ela podia sentir que ele estava atento a cada reação dela, pronto para protegê-la se necessário. Eles entraram no saguão principal do hotel e Alice quase parou de andar. O espaço havia sido transformado para o evento. Arranjos florais gigantescos decoravam cada canto, lustres de cristal brilhavam intensamente e cerca de 200 pessoas elegantemente vestidas circulavam com taças de champanhe na mão. Alice reconheceu algumas faces da televisão. Políticos, empresários, socialites, eram pessoas sobre quem ela lia nos jornais, pessoas que pareciam existir em uma realidade completamente diferente da sua. Respire, murmurou Gael em seu ouvido. Você está linda e pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Gael! Uma voz masculina os chamou, e eles se viraram para ver um homem de meia idade se aproximando com um sorriso político no rosto. Que surpresa vê-lo aqui! E quem é esta jovem encantadora? Alice sentiu todos os músculos de seu corpo se tensionarem. Este era o momento do teste, a primeira vez que teria que se apresentar naquele mundo. Roberto, esta é Alice Silva, disse Gael com naturalidade. Alice, este é Roberto Mendes, diretor da Associação Comercial. Prazer em conhecê-la, senhorita Silva, disse Roberto, beijando a mão de Alice com a galanteria de quem estava acostumado a impressionar. E a que devemos o prazer de sua companhia esta noite? Alice sentiu a garganta seca. Como deveria responder? Deveria mentir, inventar uma história sobre ser filha de algum empresário? Deveria criar uma persona falsa para se encaixar naquele ambiente? Mas então se lembrou das palavras de Gael. Ele queria sua autenticidade, não uma versão fingida de si mesma. Sou estudante de pedagogia, disse Alice, erguendo ligeiramente o queixo. Pretendo ser professora. Roberto pareceu momentaneamente surpreso. Claramente não era a resposta que esperava. Que nobre, disse ele finalmente. E seus pais? Estão no ramo da educação também? Alice sentiu o peso do momento. Podia mentir agora, inventar uma família rica e respeitável. Seria fácil. Mas olhou para Gael e viu encorajamento em seus olhos. Meu pai trabalha em uma fábrica, disse Alice com orgulho. Minha mãe é costureira e eu trabalho meio período no hotel para pagar meus estudos. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Roberto claramente não sabia como reagir e Alice se preparou para o constrangimento que certamente viria. Mas então Gael sorriu, um sorriso genuíno e orgulhoso. Alice é uma das pessoas mais inteligentes e determinadas que já conheci, disse ele. Admiro muito sua dedicação aos estudos e seu sonho de fazer diferença na vida das crianças. Algo mudou no rosto de Roberto. A surpresa deu lugar ao respeito. É realmente admirável, disse ele, e Alice percebeu que agora sua voz soava sincera. Precisamos de mais pessoas como você no mundo. A educação é a base de tudo. Eles conversaram por mais alguns minutos e Alice ficou surpresa ao descobrir que Roberto, por baixo de toda a pompa, era genuinamente interessado em questões sociais. Ele fez perguntas inteligentes sobre seus estudos e mostrou interesse real em suas opiniões sobre educação infantil. Quando Roberto se desculpou para cumprimentar outros convidados, Alice se virou para Gael com olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Obrigada, disse ela em voz baixa. Pelo quê?
por não me deixar mentir sobre quem sou, por ficar orgulhoso de mim, mesmo quando eu disse a verdade. Gael pegou sua mão e a levou a um canto mais reservado do salão. Alice, disse ele seriamente, eu não quero que você seja nada além de quem é. Sua história, sua família, seus sonhos. Isso é o que a torna especial. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso não merece 1 minuto do seu tempo. Antes que Alice pudesse responder, uma voz feminina os interrompeu. Gael, querido. Eles se viraram para ver uma mulher alta e elegante se aproximando. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados. Seu vestido preto custava provavelmente mais do que Alice ganhava em 1 ano. E havia um sorriso calculado em seus lábios vermelhos. Marina, disse Gael com uma educação fria, pensei que você tinha uma emergência familiar. Oh, isso se resolveu mais cedo do que esperava, disse Marina, seus olhos já estudando Alice de cima a baixo com clara desaprovação. E você é? Alice Silva. Alice se apresentou, estendendo a mão. Marina a cumprimentou brevemente, seus olhos calculando, avaliando. Silva, repetiu ela. Não conheço essa família. Seus pais estão no ramo de quê? Alice sentiu a armadilha na pergunta. Marina estava testando se ela pertencia àquele mundo, procurando por conexões familiares que confirmassem seu status social. Trabalho honesto, disse Alice simplesmente. A resposta pegou Marina de surpresa. Ela esperava nomes de empresas, títulos importantes, conexões sociais. Não esperava honestidade direta. Que interessante, disse Marina com um sorriso que não chegava aos olhos. Gael sempre foi atraído por projetos sociais. A insinuação na voz de Marina foi clara. Alice era um projeto de caridade, não uma companheira genuína. Alice sentiu suas bochechas corarem de raiva e humilhação. Mas antes que pudesse responder, Gael deu um passo à frente. Marina, disse ele com uma voz que Alice nunca havia ouvido antes, fria, cortante, perigosa. Alice não é um projeto. Ela é minha convidada, e eu espero que seja tratada com o respeito que merece. Se isso for um problema para você, sugiro que encontre outra mesa para jantar. O tom de Gael deixou claro que não era uma sugestão, era uma ordem. Marina, claramente não acostumada a ser repreendida publicamente, murmurou uma desculpa e se afastou rapidamente. Desculpe por isso, disse Gael para Alice. Marina tem questões com qualquer pessoa que ameace seu senso de superioridade. Ela estava certa sobre uma coisa, disse Alice tristemente. Eu realmente não pertenço aqui. Não, disse Gael firmemente, virando Alice para que ela o encarasse. Você pertence aqui mais do que ela. Você tem substância, caráter, sonhos reais. Ela tem apenas dinheiro herdado e arrogância. Antes que Alice pudesse responder, a música começou. Uma pequena orquestra havia se posicionado em um canto do salão e casais começaram a se dirigir para a pista de dança improvisada. Dança comigo? Perguntou Gael, estendendo a mão. Eu não sei dançar, disse Alice nervosamente. Quer dizer, não esse tipo de dança. Eu ensino você, disse Gael com um sorriso gentil. Confie em mim. Alice hesitou por um momento, mas então colocou sua mão na dele. Ele a conduziu até a pista de dança e a posicionou suavemente em seus braços. Apenas siga meu ritmo, murmurou ele em seu ouvido, e não se preocupe com mais nada. Eles começaram a dançar lentamente e Alice ficou surpresa ao descobrir que era mais fácil do que imaginava. Gael era um condutor hábil, antecipando seus movimentos, guiando-a gentilmente. Ela se permitiu relaxar, se perdeu no ritmo da música e na sensação de estar nos braços dele. Você está indo muito bem, sussurrou Gael. Tem um bom professor, respondeu Alice, olhando nos olhos verdes dele. Eles dançaram música após música, perdidos em seu próprio mundo.
Alice esqueceu completamente onde estava, quem estava observando, se estava fazendo tudo certo. Havia apenas a música, os braços fortes de Gael ao redor dela e a sensação crescente de que estava exatamente onde deveria estar. Alice, disse Gael suavemente, enquanto uma música particularmente romântica começava a tocar. Sim, obrigado. Pelo quê? Por aceitar vir comigo, por ser corajosa, por ser você mesma. Ele fez uma pausa, seus olhos procurando os dela. Por me fazer lembrar do que é sentir algo real. Alice sentiu seu coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como ele a olhava, que a fazia esquecer de todos os seus medos e inseguranças. Gael, disse ela suavemente. Sim, eu estou me apaixonando por você. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Mas assim que foram ditas, Alice soube que eram completamente verdadeiras. Ela estava se apaixonando, talvez já tivesse se apaixonado, por aquele homem complicado e rico que havia como ninguém nunca havia visto antes. Gael parou de dançar completamente. Por um momento terrível, Alice pensou que havia cometido um erro terrível, que havia assustado ele com sua honestidade. Mas então ele sorriu. O sorriso mais bonito e genuíno que ela já havia visto. Eu já me apaixonei por você, disse ele simplesmente. E ali, no meio da pista de dança, cercados por centenas de pessoas, Gael se inclinou e beijou Alice pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Um beijo que selou algo que ambos sabiam estava se construindo desde o primeiro momento em que se viram. Quando eles se separaram, Alice estava sem fôlego e tonteando. Uau! Foi tudo que conseguiu dizer. Gael riu suavemente. Uau! Concordou. Eles permaneceram abraçados na pista de dança, balançando suavemente com a música, perdidos um no outro. Ao redor deles, a festa continuava. Pessoas conversando, rindo, fazendo negócios. Mas para Alice e Gael, o mundo havia se reduzido àquele momento, àquele lugar, àquele sentimento. Foi Eduardo Mancini quem os trouxe de volta à realidade. Alice o viu se aproximando antes de Gael e instintivamente se enrijeceu. Havia algo no rosto do homem mais velho que a deixou imediatamente desconfortável. Gael, disse Eduardo quando chegou perto o suficiente. Precisamos conversar. Agora não, pai, disse Gael sem soltar Alice. Agora, insistiu Eduardo, seu tom não deixando espaço para discussão. Gael suspirou e se virou para Alice. Me dê alguns minutos? Alice assentiu, embora algo em seu instinto lhe dissesse que aquela conversa não seria apenas alguns minutos e não seria nada boa. Ela assistiu Gael seguir seu pai para fora do salão principal, desaparecendo por uma porta que levava aos escritórios administrativos. Sozinha no meio da festa elegante, Alice se dirigiu ao bar e pediu um copo d'água, tentando se acalmar. Então você é a famosa Alice Silva, disse uma voz atrás dela. Alice se virou para encontrar Marina Carvalho sorrindo para ela, mas não era um sorriso amigável. Famosa? Perguntou Alice. Oh, querida, disse Marina com condescendência. Você realmente acha que um romance entre Gael Mancini e uma... Como foi mesmo que você se descreveu? Ah, sim, filha de operário de fábrica. Você realmente acha que isso vai passar despercebido? Alice sentiu um frio no estômago. Do que você está falando? Marina riu. Um som sem alegria. Eduardo Mancini não é um homem que aceita ameaças ao seu império familiar. E você, minha querida, é uma grande ameaça. Eu não sou uma ameaça para ninguém. Não? Uma jovem bonita e inocente que conseguiu capturar o coração do herdeiro? Uma Cinderela moderna que pode fazer Gael esquecer suas obrigações familiares e sociais? Marina se aproximou mais. Oh, você é a maior ameaça que os Mancini já enfrentaram.
Alice sentiu o pânico crescer em seu peito. Gael não é assim. Ele não se importa com essas coisas. Gael é um romântico jovem e idealista, disse Marina cruelmente. Mas ele também é um herdeiro com responsabilidades que você não pode nem imaginar. E quando push comes to shove, ele sempre escolherá sua família e seu legado. Você não o conhece, disse Alice, mas sua voz soou menos convicta do que pretendia. Eu o conheço há anos, querida. Crescemos no mesmo mundo, frequentamos as mesmas escolas, nossos pais fazem negócios juntos há décadas. Marina inclinou a cabeça com falsa simpatia. Você o conhece há quanto tempo? 2 dias. As palavras de Marina atingiram Alice como socos físicos. 2 dias. Era isso mesmo. Ela havia conhecido Gael há apenas 2 dias e já estava falando de amor. Já estava se imaginando fazendo parte de seu mundo. Faça um favor a si mesma, continuou Marina suavemente. Termine isso agora, antes que Eduardo faça isso por você. Acredite em mim, você não quer fazer um inimigo dele. Com essas palavras, Marina se afastou, deixando Alice sozinha com suas inseguranças e medos amplificados. Alice olhou ao redor do salão elegante. As pessoas ricas, as joias caras, as conversas sobre negócios e política. E se sentiu mais fora de lugar do que nunca. Talvez Marina estivesse certa. Talvez ela estivesse sendo ingênua, romântica demais, sonhando com coisas impossíveis. Talvez fosse hora de acordar do sonho antes que se transformasse em pesadelo. No escritório de Eduardo Mancini, localizado 3 andares acima do salão da festa, pai e filho se encaravam em um confronto que vinha se construindo há anos. O ambiente era intimidante, paredes forradas de madeira escura, estantes repletas de livros jurídicos e uma mesa imponente que Eduardo usava como escudo psicológico em negociações difíceis. Sente-se, ordenou Eduardo, indicando uma cadeira de couro em frente à mesa. Prefiro ficar de pé, respondeu Gael, cruzando os braços. Havia uma tensão em sua postura que Alice reconheceria, a mesma que ele havia demonstrado quando defendeu ela de Marina. Gael, o que você acha que está fazendo? Vivendo minha vida, respondeu Gael simplesmente. Vivendo sua vida? Eduardo riu sem humor. Você está fazendo um espetáculo de si mesmo. Trouxeram uma funcionária do hotel para um evento desta importância? Alice não é uma funcionária. Ela tem nome, tem sonhos, tem mais substância em um dedo mindinho do que a maioria das pessoas lá embaixo. Gael, seja realista. Você a conhece há 2 dias. E daí? Quanto tempo você precisou para saber que amava a mamãe? Eduardo ficou em silêncio por um momento. A menção de sua falecida esposa sempre o atingia profundamente. Sua mãe era diferente. Ela vinha de uma família respeitável, tinha educação adequada, sabia como se comportar em nosso mundo. Alice tem educação. Está na universidade, quer ser professora. Gael! Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo os objetos sobre ela tremerem. Pare de romantizar isso. Você é o herdeiro de um império que levei 30 anos para construir. Tem responsabilidades, obrigações. Não pode simplesmente se apaixonar por qualquer garota bonita que cruze seu caminho. Qualquer garota bonita? A voz de Gael ficou perigosamente baixa. Pai, você nem a conhece. Eu sei o suficiente. Sei que ela não tem nada a oferecer além de complicações. Sei que um relacionamento com ela seria um desastre para nossa reputação, nossos negócios, nossa família. Então é só isso que importa? Negócios, reputação e a felicidade e o amor? Isso não conta para nada? Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando falou novamente, sua voz estava mais controlada, mas não menos firme. Amor é um luxo, Gael. Um luxo que pessoas em nossa posição não podem se dar ao luxo de priorizar. Você nasceu com privilégios, mas também com responsabilidades. Não pode simplesmente
ignorá-las porque se encantou com uma jovem. E se eu recusar? E se eu escolher Alice? Escolher minha felicidade? Eduardo se virou lentamente e havia algo frio em seus olhos que Gael nunca havia visto antes. Então você escolherá a pobreza também. Porque se insistir nesse relacionamento, se trouxer vergonha para nossa família, eu o deserdarei completamente. Sem dinheiro, sem posição, sem nada além das roupas do corpo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gael sabia que seu pai era capaz de cumprir a ameaça. Havia visto Eduardo destruir parceiros de negócios por muito menos. Você me daria um ultimato assim? Eu lhe dou uma escolha, corrigiu Eduardo. Sua família e seu futuro, ou uma fantasia romântica que durará algumas semanas até você se cansar dela. Você não conhece Alice, não sabe do que está falando. Conheço garotas como ela, bonitas, inocentes, deslumbradas com nosso mundo. Elas vêm e vão, Gael, mas a família é para sempre. Gael ficou parado por um longo momento, processando as palavras do pai. Toda a sua vida havia sido moldada pelas expectativas familiares, pelas obrigações herdadas. Mas nunca havia se sentido tão claustrofóbico, tão preso quanto naquele momento. Preciso pensar, disse finalmente. Não há nada para pensar. Termine isso hoje à noite. Seja gentil, seja generoso. Dê a ela algum dinheiro. Pague seus estudos se quiser. Mas termine. E se eu não terminar? Então eu terminarei por você. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Gael conhecia seu pai bem o suficiente para saber que não era blefe. Eduardo Mancini tinha recursos para tornar a vida de Alice um inferno se quisesse. Você faria mal a ela? Eu faria o que fosse necessário para proteger nossa família. Gael sentiu náusea. A ideia de Alice sendo prejudicada por causa dele, de ela sofrendo as consequências de sua rebeldia, era insuportável. Dê-me até amanhã, disse ele finalmente. Você tem até o final da festa. Quero ver você se despedir dela adequadamente antes que todos saiam daqui. Gael saiu do escritório, sentindo-se como se carregasse o peso do mundo nos ombros. No elevador, descendo de volta para a festa, ele tentou processar suas opções. Podia desafiar seu pai, escolher Alice e enfrentar as consequências. Mas isso significaria arriscá-la também, e ele não tinha certeza se tinha o direito de fazer essa escolha por ela. Quando as portas do elevador se abriram no andar da festa, Gael imediatamente procurou por Alice. A encontrou parada perto do bar, olhando pela janela com uma expressão melancólica que fez seu coração se apertar. Alice! Chamou ele, se aproximando. Ela se virou e ele viu que havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Como foi a conversa com seu pai? Perguntou ela, embora sua voz sugerisse que já sabia a resposta. Complicada, disse Gael honestamente. Alice assentiu tristemente. Marina me contou algumas coisas enquanto você estava fora. O que ela disse? A verdade, eu acho. Alice respirou fundo. Gael, nós nos conhecemos há 2 dias, e eu já estou falando de amor, já estou me imaginando fazendo parte do seu mundo. Isso é loucura. Alice, o que sentimos é real. Não importa há quanto tempo nos conhecemos. Mas importa, não é? Alice se virou para encará-lo completamente. Importa que eu não conheça sua vida real, suas pressões, suas responsabilidades. Importa que você não conheça realmente a minha vida, minha família, minhas limitações. Gael tentou se aproximar, mas Alice deu um passo para trás. Eu estava sendo ingênua, continuou ela, romantizando tudo isso, mas esta noite me mostrou a realidade. Somos de mundos diferentes, Gael, mundos que não se misturam facilmente. Eles podem se misturar se quisermos que se misturem. Podem? Mesmo com seu pai ameaçando deserdar você? Mesmo com pessoas como Marina me olhando como se eu fosse uma oportunista? Mesmo com toda a pressão social e familiar? Gael ficou em silêncio. Como Alice sabia sobre a ameaça de Eduardo?
Marina falou sobre seu pai também, disse Alice, lendo a pergunta em seus olhos. Sobre como ele não tolerará nada que ameace o império familiar. Sobre como ele tem poder para destruir pessoas que considera inconvenientes. Alice, eu não deixaria nada acontecer com você. Você pode não ter escolha. Alice pegou as mãos dele entre as suas. Gael, eu me apaixonei por você. De verdade, completamente. Mas eu também te amo o suficiente para não querer ser a razão da sua destruição familiar. Você não seria... Seria sim. E nós dois sabemos disso. Eles ficaram parados em silêncio, as mãos entrelaçadas, o peso da realidade esmagando o romance da noite. O que você está dizendo? Perguntou Gael finalmente. Estou dizendo que talvez devêssemos ser realistas. Você tem uma vida aqui, responsabilidades, um futuro planejado. Eu tenho minha própria vida, meus próprios sonhos, meu próprio caminho. E se eu não quiser seguir o caminho que planejaram para mim? Alice sorriu tristemente. Então você deveria ter essa batalha por você mesmo, não por mim. Não deveria usar nosso relacionamento como forma de se rebelar contra sua família. As palavras atingiram Gael como um tapa. Havia verdade nelas que ele não queria admitir. Parte de sua atração por Alice vinha do fato de que ela representava tudo que sua família desaprovava. Não é só rebeldia, disse ele. O que sinto por você é real. Eu sei. E o que sinto por você também é real. Mas às vezes o amor real significa fazer a escolha difícil, a escolha certa, mesmo quando dói. Alice se soltou das mãos de Gael e deu um passo para trás. Acho que deveria ir para casa agora. Alice, não. Por favor, podemos conversar sobre isso, encontrar uma solução. E que solução, Gael? Você vai desistir de tudo por mim? Sua família, sua herança, seu futuro? E se depois de alguns meses descobrirmos que não somos tão compatíveis quanto pensamos? E se a paixão inicial passar e sobrar apenas duas pessoas de mundos completamente diferentes tentando fazer algo funcionar? Gael não conseguiu responder porque sabia que ela estava certa. Havia incertezas demais, riscos demais. E se funcionar? Perguntou ele desesperadamente. E se formos felizes? E se conseguirmos superar todas as diferenças? E se não conseguirmos? Alice se aproximou e beijou Gael suavemente no rosto, um beijo de despedida, cheio de amor e tristeza. Obrigada por esta noite, sussurrou ela, por me fazer sentir especial, por me mostrar que posso ser corajosa, por me dar um conto de fadas para lembrar pelo resto da vida. Alice. Adeus, Gael. Ela se afastou rapidamente, deixando o salão da festa e deixando Gael parado sozinho no meio da multidão elegante. Ele quis correr atrás dela, implorar para que ficasse, prometer que encontrariam uma forma de fazer tudo dar certo. Mas suas pernas pareciam feitas de chumbo e seu coração estava partido em milhões de pedaços. Alice saiu do hotel pelas portas de serviço, não querendo enfrentar os fotógrafos da entrada principal. Caminhou pelas ruas de São Paulo, ainda vestindo o vestido azul que a fazia se sentir como uma princesa, lágrimas finalmente escorrendo livremente por seu rosto. Ela havia tomado a decisão certa, sabia disso. Protegeu Gael de ter que escolher entre ela e sua família. Protegeu a si mesma de um futuro incerto, cheio de conflitos e pressões. Protegeu ambos de uma paixão que poderia se transformar em ressentimento. Mas mesmo sabendo que havia feito a coisa certa, Alice nunca havia se sentido tão devastada em toda a sua vida. No táxi que pegou para voltar para casa, ela olhou pela janela para a cidade iluminada e se perguntou se sempre se lembraria daquela noite como a mais mágica e mais dolorosa de sua vida. Na suíte presidencial do hotel, Gael estava sentado na beira da cama, ainda vestindo o smoking, olhando para o telefone em suas mãos. Várias vezes havia começado a discar o número que conseguira de Alice, e várias vezes havia desistido.
O que poderia dizer? Como poderia convencê-la a voltar quando ela estava certa sobre tudo? Como poderia prometer um futuro que nem ele mesmo sabia se poderia oferecer? Pela primeira vez em sua vida, Gael Mancini se sentiu completamente impotente. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência, nada disso importava quando se tratava do coração de Alice Silva. E talvez fosse exatamente isso que ela havia tentado lhe dizer desde o início. 3 semanas haviam se passado desde a noite que mudou tudo. Alice voltou à rotina de trabalho no hotel como se nada tivesse acontecido, mas Geralda notou que algo fundamental havia mudado em sua sobrinha. A jovem que antes sorria facilmente e falava animadamente sobre seus sonhos, agora trabalhava em silêncio, perdida em pensamentos que pareciam pesados demais para alguém de 19 anos carregar. Alice, disse Geralda uma manhã enquanto dobravam toalhas na lavanderia, você precisa me contar o que aconteceu naquela noite. Alice não levantou os olhos das toalhas. Nada aconteceu, tia. Foi apenas um evento social. Menina, eu não nasci ontem. Você não é a mesma desde aquela noite. E o Sr. Mancini... Alice finalmente olhou para cima, alerta. O que tem ele? Ele mudou também. Antes ele era arrogante, confiante, sempre com aquele sorriso superior. Agora, Geralda balançou a cabeça. Agora ele parece um fantasma vagando pelos corredores do hotel. Alice sentiu uma pontada de dor no peito, mas forçou-se a manter a voz firme. Isso não tem nada a ver comigo. Alice Silva, disse Geralda, parando completamente o que estava fazendo. Eu criei você. Conheço cada expressão do seu rosto, cada mudança no seu humor. Você se apaixonou por ele, não se apaixonou? As defesas cuidadosamente construídas de Alice desabaram de uma vez. Lágrimas que ela havia contido por semanas finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Eu me apaixonei, confessou ela em voz baixa. Completamente, perdidamente, impossível e estupidamente me apaixonei por ele. Geralda se aproximou e envolveu a sobrinha em seus braços fortes e calejados. E ele por você. Ele disse que sim, soluçou Alice. Mas não importa, tia. Somos de mundos diferentes demais. A família dele nunca aceitaria, e eu não posso pedir para ele desistir de tudo por mim. E se ele quisesse desistir de tudo? Então eu seria egoísta em deixá-lo fazer isso. E se depois não desse certo, ele me culparia para sempre por ter perdido sua família, sua herança, seu futuro. Geralda segurou o rosto de Alice entre suas mãos. Minha menina corajosa, disse ela suavemente. Você fez a escolha certa. Uma escolha difícil e dolorosa, mas certa. Às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Alice assentiu. Mas as lágrimas continuaram caindo. 3 semanas não haviam sido suficientes para diminuir a dor da separação. Enquanto isso, no 20º andar do hotel, Gael estava em mais uma reunião de negócios que não conseguia se concentrar. Números, gráficos, projeções, nada disso parecia importar desde que Alice havia saído de sua vida. Gael, disse Eduardo impaciente, estou falando sobre a expansão para o Nordeste. Você está ouvindo? Claro, mentiu Gael, forçando-se a prestar atenção. Então qual é sua opinião sobre construir o resort na Bahia? Gael ficou em silêncio. Ele não fazia ideia do que o pai havia acabado de explicar. Eduardo suspirou e dispensou os outros executivos presentes na sala. Quando ficaram sozinhos, ele se virou para o filho com uma expressão de frustração e preocupação. Isso precisa parar, Gael. Do que você está falando? Você sabe muito bem. Já faz 3 semanas e você ainda está se comportando como um adolescente com o coração partido. Superou aquela garota. A menção casual de Alice como aquela garota fez a raiva flamejar no peito de Gael. O nome dela é Alice. E não, eu não superei. Então talvez seja hora de procurá-la e resolver isso de uma vez por todas.
Gael olhou para o pai com surpresa. Pensou que você não queria que eu a visse novamente? Eu não quero, mas você tem estado inútil para os negócios, e isso não pode continuar. Se você precisa vê-la para encerrar isso adequadamente, então vá. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. Mas entenda uma coisa, Gael. Se você escolher ela, se escolher jogar fora tudo que construímos aqui, então você estará fazendo essa escolha, sabendo exatamente o que está perdendo. E não haverá como voltar atrás. Pela primeira vez em semanas, Gael se sentiu com energia. Não para os negócios, não para as reuniões, mas para algo que realmente importava. Onde ela está agora? Perguntou. Eduardo verificou seu relógio. Provavelmente terminando o turno de trabalho. Verifica com o departamento pessoal. Gael saiu da sala rapidamente, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. O homem mais velho se aproximou da janela e olhou para a cidade lá embaixo. Parte dele esperava que o filho finalmente superasse aquela obsessão adolescente. Mas uma parte muito pequena, uma parte que ele raramente admitia existir, quase torcia para que Gael encontrasse a coragem de lutar pelo que queria. Eduardo havia se casado por amor uma vez, havia escolhido sua esposa contra a vontade de seus próprios pais e nunca se arrependeu dessa decisão. Mas isso havia sido diferente. Ela vinha de uma família respeitável, tinha a educação e o pedigree apropriados. Alice Silva era complicada, muito mais complicada. Gael encontrou Alice no vestiário dos funcionários, trocando o uniforme por suas roupas pessoais. Ela ficou imóvel quando o viu na porta, seus olhos se arregalando com surpresa e algo que parecia ser dor. Gael, disse ela em voz baixa, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Já dissemos tudo o que precisava ser dito. Não dissemos. Gael entrou no vestiário e fechou a porta atrás de si. Alice, essas 3 semanas foram as piores da minha vida. As minhas também, admitiu ela em voz baixa. Mas isso não muda nada. Muda tudo. Prova que o que sentimos é real. É forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Alice terminou de fechar o zíper de sua jaqueta e se virou para encará-lo. Gael, você falou com seu pai sobre mim? Sobre nós? Falei. E ele ameaçou deserdar você se continuássemos juntos? Gael hesitou por um momento. Sim. Mudou então tudo. Nada mudou, insistiu Gael. Porque agora eu sei que prefiro ser pobre com você do que rico sem você. Alice sentiu lágrimas picando seus olhos novamente. Você diz isso agora, mas e em 1 ano? Em 5 anos? Quando você se lembrar de tudo que perdeu por minha causa? Alice, Gael se aproximou e pegou suas mãos. Você realmente acha que eu me arrependeria de escolher você? Eu acho que você nunca teve que abrir mão de nada na sua vida. Não sabe como é viver sem privilégios, sem segurança financeira, e eu não quero ser a pessoa que te ensine essa lição. E se eu quiser aprender? Alice o estudou por um longo momento. Havia determinação em seus olhos, mas também havia uma ingenuidade que a preocupava. Gael, se você escolher ficar comigo, não vai ser fácil, não vai ser romântico como nos filmes. Vai ser 2 pessoas de mundos diferentes, tentando construir algo juntas, lidando com as consequências dessas escolhas todos os dias. Eu sei. Sabe mesmo? Você sabe o que é se preocupar com contas no final do mês? Sabe o que é trabalhar em 3 empregos para pagar a universidade? Sabe o que é sentir vergonha das roupas que você usa ou do lugar onde mora? Não, admitiu Gael. Mas posso aprender, e você pode me ensinar. Alice balançou a cabeça. Não é justo com você. O que não é justo comigo é viver sem você. Gael soltou as mãos de Alice e deu um passo para trás. Alice, eu tomei uma decisão. Vou falar com meu pai hoje ainda. Vou dizer que escolho você. Escolho nossa chance de felicidade.
mesmo que isso signifique perder tudo o mais. Gael, não. Já decidi, disse ele firmemente. Mas preciso saber uma coisa antes de fazer isso. Você me ama? Realmente me ama? Porque se não me ama, se isso foi apenas uma paixão passageira, eu aceito e me afasto. Mas se você me ama, se existe uma chance de construirmos algo real e duradouro juntos, então eu quero lutar por isso. Alice olhou nos olhos verdes dele e viu a determinação absoluta que havia ali. Este não era mais o jovem privilegiado que ela havia conhecido semanas antes. Este era um homem que estava disposto a arriscar tudo por amor. Eu te amo, disse ela finalmente. Te amo tanto que dói. Te amo tanto que estava disposta a te deixar ir para te proteger. Então não me deixe ir, disse Gael suavemente. Lute por nós. Alice sentiu as últimas defesas se desmoronando. Talvez ela estivesse sendo egoísta. Talvez devesse deixar Gael tomar suas próprias decisões, cometer seus próprios erros. Talvez o amor fosse realmente sobre arriscar tudo sem garantias. Se fizermos isso, disse ela lentamente, fazemos direito. Nada de meias medidas, nada de voltar atrás quando as coisas ficarem difíceis. Nada de voltar atrás, concordou Gael. E você tem certeza? Certeza absoluta de que é isso que você quer? Gael se aproximou e beijou Alice suavemente. Um beijo cheio de promessas e determinação. Nunca tive certeza de mais nada na minha vida, disse ele quando se separaram. Alice respirou fundo e assentiu. Então vamos falar com seu pai, juntos. Eles caminharam juntos pelos corredores do hotel em direção ao escritório de Eduardo, mãos entrelaçadas, corações batendo forte, mas determinados. Quando chegaram à porta, Gael bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. Eduardo levantou os olhos dos documentos que estava lendo e não pareceu surpreso ao ver os dois juntos. Então vocês decidiram, disse ele simplesmente. Decidimos, confirmou Gael. Pai, eu escolho Alice. Escolho amor, escolho felicidade, escolho construir uma vida baseada no que realmente importa. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando os dois jovens à sua frente. Havia determinação nos olhos de Gael que ele não havia visto antes, e havia uma força silenciosa em Alice que era impressionante. E você, senhorita Silva, está preparada para as consequências dessa decisão? Estou preparada para enfrentar qualquer coisa ao lado de Gael, respondeu Alice com voz firme. Eduardo suspirou profundamente. Vocês dois são jovens demais e idealistas demais para entender completamente no que estão se metendo. Talvez, disse Gael, mas preferimos ser jovens e idealistas juntos do que velhos e amargos separados. Algo mudou no rosto de Eduardo. Por um momento, Alice viu não o empresário implacável, mas um pai que reconhecia a mesma paixão que havia sentido décadas antes. Se eu fizesse isso, disse ele lentamente, se eu aceitasse esse relacionamento, haveria condições. Gael e Alice trocaram olhares. Que tipo de condições? Perguntou Gael. Você provaria que pode viver sem os privilégios familiares. Trabalharia como qualquer outro funcionário, ganharia seu próprio salário, construiria sua própria vida, e se depois de 2 anos vocês ainda estivessem juntos, se ainda tivessem certeza de que é isso que querem, então conversaríamos sobre reintegrá-lo completamente à família. E se depois de 2 anos você decidir que ainda não nos aceita? Perguntou Alice. Eduardo a olhou diretamente. Então eu admitiria que estava errado sobre vocês dois e pediria desculpas. Gael olhou para Alice buscando confirmação. Ela assentiu ligeiramente. Aceito, disse Gael. Aceito suas condições. Muito bem, disse Eduardo levantando-se. Então vocês têm minha bênção condicional. Mas entendam, se não conseguirem provar que esse amor é real e duradouro, será o fim de qualquer relacionamento familiar. Entendemos,
disse Alice. E obrigada por nos dar uma chance. Eduardo assentiu bruscamente. Não me agradeçam ainda. Vocês dois têm uma jornada muito difícil pela frente. 6 meses depois, Alice e Gael estavam sentados na varanda de um pequeno apartamento de 2 quartos que haviam alugado juntos. Era simples, modesto, nada parecido com a grandeza da suíte presidencial do hotel. Mas era deles. Gael trabalhava como gerente assistente em um dos hotéis menores da rede, ganhando um salário que mal pagava as contas. Alice havia se transferido para uma universidade pública em São Paulo e trabalhava meio período em uma escola infantil. Não foi fácil. Houve noites em que comeram macarrão instantâneo porque não havia dinheiro para mais nada. Houve discussões sobre finanças, sobre o futuro, sobre as diferenças em suas origens. Houve momentos em que ambos se perguntaram se haviam tomado a decisão certa. Mas também houve risadas compartilhadas sobre piadas bobas, longas conversas sobre sonhos e medos, noites abraçados, assistindo filmes antigos na televisão pequena, domingos preguiçosos na cama, falando sobre tudo e nada. Você se arrepende? Perguntou Alice em uma tarde de domingo, observando Gael ler um livro no sol da varanda. De quê? De tudo. De ter desistido da vida fácil por isso aqui. Gael fechou o livro e olhou para ela, cabelos soltos pelo vento, usando uma camiseta simples e shorts desbotados, mais bonita para ele do que qualquer modelo ou socialite que havia conhecido. Alice Silva, disse ele, puxando-a para perto. Estes foram os 6 meses mais difíceis e mais felizes da minha vida. Eu não trocaria nenhum momento disso pela vida que tinha antes. Nem mesmo quando comemos miojo pelo 4º dia seguido, especialmente quando comemos miojo pelo 4º dia seguido, disse Gael rindo. Porque mesmo comendo miojo, eu estava comendo com você. Alice o beijou suavemente. Eu te amo, Gael Mancini. E eu te amo, Alice Silva, para sempre. Eles não sabiam que Eduardo estava parado no carro do outro lado da rua, observando-os através das janelas do apartamento. Ele havia vindo verificar como estavam se virando, esperando talvez encontrar sinais de que o relacionamento estava se deteriorando sob o peso das dificuldades financeiras. Em vez disso, viu um casal jovem genuinamente feliz, rindo juntos na varanda de um apartamento simples, compartilhando o tipo de intimidade e contentamento que não podia ser comprado com todo o dinheiro do mundo. Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em meses, e orientou o motorista a partir. Talvez não precisassem esperar 2 anos completos para uma conversa sobre reintegração familiar. Talvez Alice Silva fosse exatamente o que sua família precisava, afinal. E na varanda daquele pequeno apartamento, Alice e Gael continuaram conversando sobre seus sonhos para o futuro. Sonhos simples de formar uma família, de construir uma vida baseada em amor e respeito mútuo, de provar que às vezes os contos de fadas mais bonitos são aqueles construídos com trabalho duro, dedicação e uma fé inabalável no poder do amor verdadeiro. O que havia começado como o maior mal-entendido de suas vidas havia se tornado a mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. E se você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, se esta história tocou seu coração e fez você acreditar na magia dos encontros inesperados, deixe seu like, se inscreva no canal e nos conte nos comentários. Você já viveu um mal-entendido que mudou sua vida para sempre?